Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será o livre-arbítrio, a base para o amor. Quando pensamos no surgimento do pecado, pensando que o pecado surgiu no coração de um ser perfeito, que foi criado pelo próprio Deus, porque Lúcifer era o anjo mais perfeito criado pelo Senhor Deus, se é que existe uma palavra como essa, a possibilidade de algo ser mais perfeito dentro de uma criação que era toda ela perfeita, mas o fato é que ele era a principal de todas as criaturas que o Senhor Deus havia trazido à existência, e é claro que, à semelhança de tudo aquilo que Deus criou, o Senhor Deus deu aos anjos, bem como também aos seres humanos, o livre-arbítrio, o direito de escolha. Somente alguém que tem a capacidade de amar e de rejeitar o amor pode viver uma experiência de liberdade. O Senhor Deus correu um dos riscos mais intensos quando criou os seres livres, dando a eles a possibilidade de escolher, inclusive rejeitar o seu amor. Mas ainda assim, o Senhor resolveu correr esse risco. E ao criar seres perfeitos, mas com a capacidade de pensar, de tomar decisões, de escolher os caminhos que iriam seguir, o Senhor Deus correu realmente um grande risco. Mas quando pensamos sobre aquilo que é a maneira pela qual o Senhor Deus lida com o tempo e com o espaço, entendendo que ele é onipotente, que é onipresente e é onisciente, ou seja, ele tem todo o poder para fazer absolutamente qualquer coisa, ele tem todo o conhecimento, e ao mesmo tempo pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque essa é uma prerrogativa da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós podemos entender que o Senhor Deus tinha um conhecimento antecipado de que o pecado surgiria. Algumas pessoas, quando olham para esse conhecimento, dizem, então Deus escolheu trazer o pecado à existência quando escolheu seguir adiante com a criação de um anjo que ele sabia que acabaria escolhendo de forma equivocada. É claro que nós temos que ser muito humildes quando estudamos o assunto da origem do mal e chegarmos à conclusão de que nós não sabemos absolutamente tudo aquilo que precisaríamos saber para dar uma explicação sobre a origem do mal. O que sabemos, baseado naquilo que Ellen White menciona, é que se formos capazes de encontrar uma razão pela qual o pecado ou a maldade surgiu no coração de Lúcifer, então nós poderíamos desculpá-lo. E não existem desculpas para o surgimento do mal. O que existe é um ser que foi criado de forma perfeita, que de alguma maneira permitiu que a maldade chegasse no seu coração. Mas a pergunta continua lá. Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e ele sabia, tinha um conhecimento antecipado de que o mal surgiria no coração desse ser, por que é que ele insistiu em criar esse ser? Mais do que isso, se ele sabia que esse ser traria a rebelião para o nosso planeta e que o nosso planeta seria envolvido na rebelião, por que que ele insistiu em criar o nosso planeta bem como a humanidade? Existem algumas perguntas que realmente são complexas. E outras pessoas vão dizer assim, se Deus insistiu em criar o Lúcifer e ao mesmo tempo a humanidade, então Deus é o responsável pelo mal. Depende muito do conceito que eu e você temos a respeito de responsabilidade. Se eu disser que Deus decidiu criar o mal, então eu estou indo contra aquilo que a Bíblia diz. O Senhor Deus em nenhum momento decidiu criar o mal. Ele decidiu criar seres livres, correndo o risco de que esses seres tomassem uma decisão equivocada. E quando olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o Senhor Deus deu a eles toda a oportunidade possível e imaginável para escolherem o bem, para o seu próprio bem-estar e para a segurança do próprio universo. Se pensarmos na responsabilidade apenas no fato de que Deus permitiu que a maldade surgisse no coração de seres livres, então nós teríamos que dizer que Deus foi o responsável. E isso não é correto. Agora, quando olhamos para a perspectiva de que Deus é responsável porque ele é o criador, tanto do inimigo, ou de Lúcifer, como também da humanidade, e como responsável, quer por Lúcifer,
quer pela humanidade, que Deus teria que lidar com as consequências das escolhas equivocadas de ambos, aí nós podemos dizer que Deus é o responsável. É o responsável por quê? Porque Deus não pegou simplesmente a maldade e varreu para baixo do tapete. No momento em que o pecado surgiu, no momento em que a maldade surgiu, quer no coração de Lúcifer, quer no coração da humanidade, quando a humanidade decidiu seguir a proposta de Lúcifer, o Senhor Deus decidiu que ele resolveria o problema do pecado. O salário do pecado é morte, morte eterna. Por isso lá em 1 João, no capítulo 4, versos 8 a 16, o apóstolo João ele vai dizer que o Senhor Deus lidou com o problema do pecado na perspectiva de que ele tomou para si as consequências do pecado e pagou o preço exigido pelo mal, ou pelo surgimento da maldade. O salário do pecado é morte. E o próprio Deus assumiu a culpa, a responsabilidade por isso tudo, veio aqui ao nosso planeta, viveu conosco durante 33 anos e meio e morreu a morte que nós, seres humanos, deveríamos morrer. Então, nessa perspectiva, o Senhor Deus agiu com responsabilidade diante do problema do pecado que havia surgido dentro do nosso planeta. Não que ele tenha criado o mal. Dizer que Deus é responsável porque ele criou o mal. Não, Deus não criou o mal. Deus criou seres livres. E decidiu que, ao olhar para os resultados que a rebelião, com certeza, acabaria gerando, porque Deus tinha um conhecimento antecipado dela, gosto muito da maneira como C.S. Lewis resolveu explicar isso. Deus analisou as perspectivas, analisou os riscos e, ao mesmo tempo, aquilo que seriam os benefícios e disse, vai valer a pena. Porque o resultado final vai ser bom. Porque nós sabemos que a maldade, o pecado, é apenas uma vírgula na história da humanidade. O Senhor Deus resolveu o problema do pecado e no tempo certo Deus vai destruir o pecado, bem como o seu originador. E o pecado não se levantará uma segunda vez no universo. E nenhuma das criaturas de Deus se levantará outra vez para questionar a capacidade de Deus de amar. Porque Deus decidiu criar seres livres. Um amor como esse é incomensurável. É exatamente por isso que no livro Educação, Ellen White menciona que durante toda a eternidade estudaremos o amor de Deus e nunca seremos capazes de esgotá-lo. Que amor incrível! Eu gostaria de orar agradecendo a Deus por ter corrido o risco e ter nos trazido à existência. E ao mesmo tempo pedir a Ele para que Ele me ajude, para que Ele te ajude a tomarmos as decisões, a usarmos com sabedoria nosso livre-arbítrio para podermos viver uma experiência baseada no amor. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Senhor nos ama e que nos criou com capacidade para amar. Ajuda-nos a vivermos uma experiência de amor, a escolhermos, usarmos nosso livre-arbítrio para vivermos aquilo que foi o Teu projeto para nós. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?